Olá, estou de volta com o Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. No programa de hoje, eu e meu colega Gustavo da Cunha estamos recebendo uma galera do fisiculturismo. Eles vão participar de um campeonato no fim de semana em Curitiba, estão aqui para contar pra gente tudo o que rolou na preparação, como é que tá a expectativa. Luana e Diego. Diego, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, satisfação é minha e já agradeço também pelo convite, né, de poder estar falando um pouco sobre toda essa trajetória que a gente vem enfrentando. Luana, bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Obrigada. Diego, como é que essa história de fisiculturismo entrou na tua vida? A gente sabe que você é bem dedicado, quem acompanha você pelas redes sociais vê, né, que você bate bastante na tecla, que é um método natural, nada de anabolizante, essas coisas. Como é que entrou o fisiculturismo na sua vida? Foi assim, a musculação eu sempre adorei, amo de paixão sempre. Então, com o passar do tempo, eu acabei descobrindo que existe essa competição que é para pessoas que não harmonizam, existe o antidoping. Então existe um certo controle de um comitê, o comitê das Olimpíadas, a ABCD, que por amostragem ali eles pegam atletas e fazem o doping. Não é feito em todos, mas porque também não é necessário fazer em todos, mas ali as pessoas, os finalistas, eles são submetidos a testes de antidoping. Então nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de diurético pode ser usado. E como eu não faço uso do esteroide anabolizante, já friso que também não tenho nada contra, mas eu prefiro não usar por questões de saúde. Então eu acabei descobrindo o campeonato de fisiculturismo natural, que até certo tempo estava um pouco adormecido, vem ganhando corpo a partir de uns certos anos ultimamente. Nos últimos anos eles vem crescendo bastante. E aí despertou esse interesse de se preparar para o campeonato. E daí saiu o calendário no final do ano passado, e no Paraná, que existem nos outros estados também. Então tem datas. E no Paraná é o primeiro campeonato que o Paraná vai realizar, que será, né, dia 28 de abril, agora, próximo domingo. Então isso lá em meados de dezembro eu tomei a decisão, não, vou me preparar, porque existe um certo tempo para se preparar. Então tomei a decisão, falei assim, não, vou me preparar para esse campeonato. E a partir dali já ajustamos a dieta e começamos a preparação. Você já é regrado, e aí fica um pouco mais regrado, mais ou menos por aí. Não, a questão de treino não muda muito. O que muda bastante, para mim, que mudou muito na rotina, foi a dieta. Que aí existe uma fase bem restrita, que é a que a gente está passando agora, que você precisa perder o máximo de gordura, manter a massa magra. E tem a questão que não é feito o uso de esteroide anabolizante, que dificulta um pouco mais. Então, aí tem toda essa parte que eu acho que, pra mim, que é o que pega. Porque o treino, como eu disse, eu sempre amei. Então, pra mim, é um prazer todos os dias ir treinar. Agora, ficar ali sem comer é um pouco mais difícil. Ou comer pouco e comer o que tem que ser comido. E o nosso dia a dia leva a muitas vontades, porque a gente convive com o pessoal normal, então a todo momento você está vendo um bolo, uma cuca, que eu adoro cuca. Aí você vai no mercado, você passa pelas seções que tem chocolates, pães, então todo dia você é submetido a um teste de controle ali, e isso que dificulta para mim. Eu sempre fui muito ativo, mas sempre me alimentei bem, mas me dava o luxo de comer essas coisas em pequenas quantidades. E agora eu não posso. Então, é o que me pegou um pouco nessa última fase aí de preparação. Aí deu uma judiadinha. Mas o treino em si, pra mim, sempre um prazer. É um pouco menos de energia agora, mas um prazer sempre estar fazendo, todos os dias. E Luana, conta pra gente como é que foi a tua história com o fisiculturismo. Eu sei que você não faz tanto tempo assim, mas também, pelo que a gente vê, transformou a sua vida. Transformou a minha vida. Que nem eu sempre falo, eu sempre fui uma pessoa sedentária, né? Então, após eu ter a minha filha, eu entrei pro CrossFit, me apaixonei pela atividade física ali e fui tentando melhorar aos poucos. Então, eu precisava melhorar meu cardio no cross, então eu fui correr. Então, eu fui buscando sempre evoluir, né? Então, depois eu pensei, vou pra musculação pra melhorar algumas outras partes que ainda eu achava que precisava, né?
Então eu fui pra musculação, daí veio o Diego, que me ajudou, ele é nosso colega, né, nosso amigo, e ele me ajudou muito. Ele me ajudou também na parte de concentração ali na musculação, de saber treinar, né, que não é só ir lá e fazer as repetições, de 10 a 15, enfim, é o que ele sempre fala em todo treino, né, conexão mente-músculo. E então eu comecei a me apaixonar por isso também, porque é ali que a gente desconcentra de tudo e concentra em você, sabe? Então, foi uma paixão, foi uma vontade de evoluir cada vez mais, né? E daí, como consequência, as pessoas começaram a ver, assim, e falavam, você vai competir? Você vai competir? E aquilo começou a ficar na minha cabeça. Só que eu também nunca quis usar esteroides, né? Nunca quis ergogênicos, assim. Então, a gente começou a conversar e ele falou do concurso. E eu falei, vamos tentar, né? Vamos lá. E então, estamos na preparação desde dezembro. Muito bem. E para você o Diego falou da alimentação, que é mais difícil em tese para ele. Para você, o que é? É a alimentação. É a restrição, né? O não poder comer à vontade o que você gostaria de comer, desde uma fruta. Por exemplo, quando eu comecei a preparação, eu comecei, eu olhava para meu esposo e falava, gente, eu comia desse jeito fruta? Porque cada pouco ia lá, comia uma fruta, beliscava uma fruta. Era saudável? Era, mas como eu comia, né? Eu comecei a perceber isso. Então, tipo, a restrição. Eu sempre falava até pro Diego, eu falava, no dia que você me vê pesando comida, você me interna. E tá aí, eu pesando comida. Então, assim, é 100 gramas de mamão? É 100 gramas de mamão. Então, é tudo regradinho. Então, isso acaba pesando um pouquinho, sabe? Não ter disponibilidade de você querer comer aquilo lá e não poder nem a quantidade que você quer, né? Então, isso é o que pega um pouquinho. E agora essa reta final de preparação, né, Diego, Luana, queria saber a ansiedade para chegar em Curitiba, participar dessa competição. É o primeiro grande evento de fisiculturismo de vocês dois, né? Vocês já estão habituados no dia a dia de academia, então aqui em Marechal vocês já têm essa tranquilidade de fazer o treino, saber o quanto que precisa se esforçar. Mas essa ansiedade para chegar lá em Curitiba, competir, ver outros atletas lá preparados também, como é que tem passado na cabeça de vocês? Então, eu também nunca participei de um campeonato de fisiculturismo, mas assim, eu tô há 12 anos na corporação ali no Corpo de Bombeiros, e como eu sempre gostei muito de atividade física, eu já fui fazendo vários tipos de competição. Então, eu confesso que eu tô bem tranquilo para essa. E um livro que eu tô lendo que eu achei muito interessante, de um cara que eu admiro muito, e ele fala assim, que não existe linha de chegada. Na vida dele não existe linha de chegada. Então, eu tô me dedicando 101% nesse campeonato, mas eu sei que na segunda-feira a vida vai continuar e eu vou olhar para outros. Então, eu tento encarar desse jeito. Claro que eu não vou com esse pensamento pensando em perder, eu quero ganhar. Mas, independente do resultado, não existe linha de chegada, é só mais um. Então, eu tô bem tranquilo, fazendo o que tem que ser feito. E aí, se eu não ganhar, é porque outra pessoa mereceu. Então, faz parte, eu tô bem tranquilo quanto a isso. Eu só sinto falta mesmo daquele pratão de arroz lá. Segunda-feira? Aí, talvez domingo à noite. Domingo à noite já. Domingo de meio-dia, porque a minha é de manhã, então já domingo de meio-dia, se der certo, eu já consigo. Talvez eu não faça isso porque a Lu, ela vai à tarde, então, por questões de parceria ali, eu mantenho ali. Mas é a única coisa que me dá ansiedade, é isso, de comer. Mas do campeonato em si, uma das coisas que é diferente para mim é a questão das poses. Existem as poses e tal. Então isso eu nunca fui submetido. Agora, competições de estar lá no palco, isso não gera ansiedade. Aí o que é realmente novo é essa questão de pose e tal, então quebra o gelo ali, vai ser essa primeira. Então talvez isso ali na hora ali pode ser que dá uma congelada, mas até então tá bem tranquilo. Eu sempre tive o sono muito bom, então até por questões de ser sempre ativo e não fazer uso de substâncias. Existem substâncias que atrapalham demais o sono, então eu nunca tive problema quanto a isso. Então, tô bem tranquilão, sem ansiedade. E a Luana, como é que vai chegar em Curitiba para essa primeira competição? Então, por enquanto eu tô bem tranquila também. Tava até comentando com a minha amiga. Tô tranquila. Tenho certeza que vai bater uma ansiedade lá. Tenho certeza, porque eu participei de campeonatos de CrossFit e eu sei como que é aquele frio na barriga, né? A gente tá indo
pra lá pra dar o nosso melhor e a gente quer trazer um prêmio, né? Que nem ele falou, se a gente conseguir, ótimo, se a gente não conseguir, eu já me sinto vitoriosa por estar lá, né? Mas sim, com certeza vai ter uma ansiedade, as pessoas ali te avaliando, né? Então, as outras pessoas também, você acaba vendo e tudo mais, com certeza vai ter ansiedade, mas por enquanto tá tranquilo. E como é que é no dia a dia o apoio? Por exemplo, o Diego Bombeiro tem o apoio do pessoal lá da corporação, a Luana, por exemplo, com a família, marido apoia, filho, tem também a questão de crítica, a gente sabe que algumas pessoas têm um certo preconceito ainda, até porque interpreto que acho que todo mundo que vai participar faz uso, né, de anabolizantes, enfim, outros produtos. Uhum. Como é que é isso no dia a dia com vocês? Na minha rotina, eu sou solteiro e moro sozinho, então nessa parte em casa facilita, porque eu faço a minha alimentação, então é um pouco mais tranquilo. Que talvez a pessoa que tem família já é um pouco mais complicado, porque tem que se tornar aquele antissocial, de às vezes não comer o que está na mesa e fazer aquela marmita. Então, aos olhos de quem está ali ao redor, fala, pô, essa pessoa é estranha, alguma coisa nesse sentido. Então, nessa parte, bem tranquilo. Na questão do trabalho partel, 100% de apoio. A galera chega junto lá, sempre tem as brincadeiras, mas é aquelas brincadeiras que um amigo faz pro outro. Se fosse uma pessoa que não gostasse de mim, não ia fazer Sim. aquilo. Então, a resposta sempre foi muito legal. E eles acabam percebendo a dedicação que é se submeter a um campeonato, então eles valorizam isso, vê como que é a disciplina, né? Então eu sempre tive esse feedback legal da galera lá do quartel. E se não tivesse também não teria problema, mas eu continuo focado, independente se a pessoa fala que eu sou antissocial, é frescura, existe muito aquela assim, a vida é uma só, não vale a pena. Então, cada um tem seu pensamento. Eu não negocio. Se eu me coloquei para fazer, eu faço, independente da opinião de quem quer que seja. Muito bem. Luana? Eu tive muito apoio da minha filha e do meu esposo desde o início, assim. Até minha filha brincou nos primeiros dias, assim, ela falava pra mim, mãe, quero ser fisiculturista. Daí eu falei, você não vai poder comer algumas coisas que você quer, ela tem 8 anos, né? Daí ela, mãe, fiquei 2 dias já sem chocolate. Que legal. Então, assim, mas eles me apoiam muito, sabe? Só que lá em casa, assim, foi muito tranquilo. Vontade eu sempre tenho. Então, por exemplo, querem comer uma pizza na minha frente? Podem comer. Vontade eu vou ter igual. Eu penso em comida assim, né? Tenho vontade sem estar na minha frente. Então, foi muito tranquilo. Tive apoio de pessoas que eu nem imaginava também, assim, pessoas que a gente nem conhece, que às vezes vê, por exemplo, lá na academia também, falam, nossa, que legal, tô torcendo por você. Então, assim, o carinho, assim, de algumas pessoas também marcaram bastante. Sempre tem o preconceito, como você falou, só que a gente enxerga o esporte de uma forma diferente. Eu tava comentando até com uma menina lá na academia que até o nosso corpo a gente enxerga de uma forma diferente, sabe? Então as pessoas às vezes falam, porque tá se mostrando, mas não é isso. A gente enxerga o nosso corpo de uma forma diferente quando você tá nesse trabalho, sabe? É um trabalho, é um esporte, então assim, eu acho, é uma coisa muito bonita, o fisiculturismo é um esporte que você tem que estar ali 100%, então todos os dias pensando nisso sem errar, sabe? Então, mas tive muito apoio, teve algumas pessoas que criticaram também, com certeza, mas, que nem eu falo, isso fortalece, né? Eu falei, a mesma coisa, eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou continuar, sabe? Então, foi muito legal também essa preparação por conta disso, de saber quem estava do seu lado, sabe? De pessoas que no começo criticaram e depois começaram a ver que era diferente, então foi bem legal. E pensando nessa preparação toda, vocês têm o apoio um do outro, né? Estão treinando juntos ali, um motivando o outro. Queria saber se tem mais alguém por trás, como equipe aí, nutricionista, psicólogo, para trabalhar também essa questão da alimentação, né? Que deve ser muito barra pesada, especialmente nesta última semana. Patrocinadores com suplementos alimentares que são muito importantes também. Queria saber toda essa base por trás de vocês, Diego, para contribuir que vocês tenham um grande sucesso lá no evento. Foi assim, a questão do treino foi tranquilo para mim, por ter todo esse tempo de musculação e acompanhar várias pessoas. Eu treinava muito com amigos, então eles foram meio que meus cobaias há tempos atrás, tem outras cidades. Só que o que é algo novo para mim é a questão da finalização, que é o que a gente chama no fisiculturismo pré-contest ali, que existe uma fase de restrição, vem restringindo,
E é o que a gente tá passando agora, que é a finalização, que você faz uma desidratação. Mas antes disso, existe uma hiperidratação com uma desidratação. E aí existe toda umas técnicas para o dia do campeonato, um dia antes. Sobe sódio, corta água, faz uma bomba de sódio, carboidrato lá em cima. E isso para mim era algo novo. Então, tem um apoio de nutricionista, tem um apoio de um amigo meu que ajudou nessa parte. Aí, lógico, ele já passou uma dieta com a gente, começou em meados de dezembro, com a dieta e com os treinos. Então ele passou tudo, mas o que a gente seguiu um pouco mais a linha ali foi a questão da dieta. Os treinos eu manipulei o meu, manipulei o da Lu e fui me baseando na convivência que eu tive de anos assim. Então é o que eu sempre digo, que nada melhor do que nós mesmos para nos conhecermos. Então, o que ele havia me passado era uma quantidade, só que eu sei que aquilo era pouco para mim. Então, eu teria que subir mais a comida porque eu subo mais a quantidade de treinos. E isso eu tenho esse feeling. E fui manipulando isso até a última semana, que é agora. E agora, de fato, estou seguindo a risca que é passada, porque existe ali a quantidade de litros de água que a gente vai subindo, de repente corta. Existe isso, então... daí é algo novo para mim. A questão de patrocínios, eu tenho uma ajuda que é da Masterway, que é a empresa aqui, a Lu tem da Extreme. Então é o que a gente tem de apoio, fora isso é com a gente mesmo. Mas o processo em si ensina muito, eu acho que vale muito a pena, porque pensa assim, que é muito investimento. Existe um investimento muito forte quando se parte para o mundo dos esteroides ali, que eles tem seu preço. Então, para nós ainda ficou mais tranquilo por conta disso. A preparação não é tão cara. É ali a alimentação, o que a gente vai ter de gastos maiores é a questão agora de deslocamento, inscrição, filiação, que isso tudo é pago, né? E esse campeonato de Curitiba, ele abre vaga pros internacionais, que tem o Natural Olímpia, que é em Las Vegas, e o Latin América, que é no México. Então, os top 3 das categorias ganham vaga para esses campeonatos maiores, internacionais. Então, daí, a partir dali, talvez, daí eu vou pagar isso aí, talvez fique um pouco... Correr atrás de patrocínio. Daí é interessante, porque daí fica muito puxado, pelo menos para mim, né? Sim. A questão do financeiro meu. Mas é isso, a ajuda é essa e agora, última semana. Obedecer a nutricionista, né, Elan? Agora, tem que obedecer certinho. E a Lu da Extreme, né, Lu? Da Extreme Nutrition. Importante, né? São empresas aí que estão próximas dos rondonenses hoje em dia, né? Ampliando, mostrando que está muito em alta nessa questão dos suplementos alimentares naturais, né? Creatina 100% pura e tudo mais, Exatamente. E qualidade, né? E tem uma questão interessante que até a gente fez agora para ressaltar, até para talvez uma pessoa não necessariamente querendo competir, que a gente fez que é legal você ter esse acompanhamento de como está a evolução do seu corpo, a perda de gordura, essas coisas. E a gente fez um método de avaliação física, eu só não sei o nome... Body Matrix, eu acho. Só que isso é a marca. Mas é uma avaliação física que é feita por ultrassonografia de imagem, que é o Pedro que ele tem, né, o Pedro Casaldo. Então ele fez essa avaliação para nós e é bem interessante esse método, que ele é mais preciso em termos de saber quanto de gordura que está ali o corpo. Então, para quem quer fazer esse progresso e quem quiser começar na musculação, assim, fazer aquelas avaliações, é bem interessante também. Então, é um método legal aí que ajudou bastante a gente também para acompanhar essa Só de curiosidade, assim, qual é o percentual de gordura do atleta, no caso de vocês, prontos para uma prova de fisiculturismo em relação a uma pessoa normal que não frequenta academia, nem que não seja sedentário, mas uma pessoa que faça o exercício, joga um futebol, mas que não tem toda essa dedicação de academia igual vocês? É que nem assim, o percentual de gordura do atleta, eles se baseiam assim entre 4% de gordura é um percentual bom para estar subindo.
que aí na hora de subir existe a desidratação. Então você retira mais a água ali, só que é um percentual que para o dia a dia não é legal, até por questões de saúde. Sim. Mesmo sendo natural, isso é um percentual muito baixo. Para uma pessoa normal, penso eu, que para ter ali um corpo legal, saudável e tá num percentual bom, eu acredito que ali entre seus 9% a 11% é uma porcentagem boa. Hoje é terça-feira, eu fiz essa avaliação, a última avaliação ontem, o meu percentual de gordura hoje é 3,4%. Ou seja, eu meio que vegeto andando, por conta que eu sinto a falta de energia. Mas eu sei que isso é por um processo de uma semana, depois volta. Mas não é saudável essa porcentagem muito baixa, né? Só ressaltando, então, a parte do percentual de gordura feminino abaixo de 13, nós começamos a ter as alterações hormonais. Então, abaixo de 13, ela já não é saudável para a mulher, né? Então, acima de 13 seria o mais indicado. Geralmente, as atletas, elas não de fisiculturismo, atletas normais, elas estão ali nos 13, entre 10 e 13, né? Mas o mais indicado para mulheres é acima de 13. E você tá? Hoje eu tô em 9,9. 9,9. E como é que funciona a questão de premiação? Tem premiação? Isso também motiva, de alguma maneira, todo o esforço que vocês fazem, né? A expectativa é sempre, é lógico, ganhar, quando a gente se coloca, ainda mais como vocês se dedicam, realmente focam. É uma boa premiação, que vamos dizer assim, compensa tudo isso? Eu vou te falar, se for olhar só para a premiação dos campeonatos, não valeria a pena. Mas eu acho que o processo em si ensina demais, vale muito a pena o processo. Agora, que nem... São campeonatos e campeonatos, existem vários, cada campeonato tem a sua premiação. Por exemplo, o mais famoso que eles falam da Copa do Mundo do Fisiculturismo, que é o Olímpia, mas aí é um Olímpia não de naturais, é um normal, aí ela é bem remunerada e mesmo assim, se for analisar comparado a outros esportes, não é muito. O que os atletas acabam sendo bem remunerados é com os patrocínios que acabam tendo, né? Mas que nem esse que a gente irá participar, em premiação em dinheiro não tem, ela é só brindes. Então, claro, são brindes que têm seu preço, mas assim, se fosse analisar pela premiação, pensando no financeiro, não valeria a pena. Aí, esse, como eu disse que ele é classificatório para o Olímpia, dos naturais, daí lá sim existe uma premiação em dinheiro, que daí é em dólar e tal, então daí já vale mais a pena. Mas aí esse daqui, a premiação em si não é muito valiosa não. E até para chegar lá tem que passar por isso, né? Então, tem que passar por isso, exatamente. Mas o processo ensina demais, eu aprendi muito com esse processo. Vocês que são nesse mundo do fisiculturismo, eu acredito que devem seguir muitas pessoas que praticam em redes sociais, pessoas famosas aí. Hoje em dia tem muitas aulas gratuitas, inclusive no YouTube, muitos aplicativos também pagos, né? Enfim, queria saber quais as referências que vocês têm para tentar chegar no padrão deles, ou se tem alguns ensinamentos que vocês vão agregando a cada aula assistida. Como é que funciona essa questão aí? É sempre bom se inspirar em alguém, né? Para quem está começando principalmente, né, Luana? Sim. Então, na minha categoria, que é a Wellness, né? Todas as mulheres, a gente tem a Franciele Matos, né? Que é uma inspiração pra gente. Ela é hormonizada, ela é ali de Toledo, né? Era de Toledo, né? Mas ela é uma inspiração para todas nós mulheres, né? Então, acho que ela é o top. Nunca foi invicta em todos os campeonatos, né? Então a gente se inspira muito nela como pessoa também, por ser uma pessoa muito boa, uma atleta boa, né? E acho que inspiração por conta do fisiculturismo seria ela pra mim. Diego, tem alguém que você se espelha ou alguém que você quer chegar num padrão parecido? Eu acompanho vários atletas que até é interessante para ser assim e vendo como é que tal, como que é a preparação de cada um, embora cada um responde de um jeito. Tem um atleta de fisiculturismo, mas ele já não compete mais no Brasil, que eu gosto muito por conta do que ele já passou e a mentalidade dele de como lidar com as coisas e como ele fala, porque não é só o que se fala, é como se fala. Então eu acho a forma como ele lida com as coisas muito boa, que é o Eduardo Corrêa. Então ele ainda se mantém muito ativo, mas ele não compete mais. Eu acho que é o melhor atleta considerado no Brasil que já passou.
E o maior, assim, meu maior incentivo é um cara que não é do fisiculturismo, mas ele é um cara pancadaço, fora da casa mesmo, que é o que eu me inspiro. Que ele é americano, é David Goggins o nome dele. Então, ele se superou muito na vida e ele faz coisa que ele prova que é mente, tudo é mente. Que se conseguir blindar a sua mente para realizar as coisas, se consegue. Você quer o que você consegue, se quiser, e colocar isso na cabeça e fazer. Coisas de maratonas com fraturas, assim, ele fez... Nossa, a rotina dele, ele foi muito pancadaço. Então, eu já li os livros dele, acompanho bastante vídeo dele no YouTube. Ele é uma referência que eu gosto, mas assim, é um pouco fora da casa mesmo. Então, tem que tomar cuidado ao ler aquele livro lá, que daí você começa a pensar assim, será que eu sou normal? E ele é considerado um dos caras mais casca-grossa do mundo. Assim, ele fez coisa muito, 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 muito difícil. Então, teve risco de vida, inclusive, mas ele conseguiu terminar a prova e ele sempre referencia a questão da mente. E é onde que eu falo da mente blindada, de todos os dias você se submeter ao desconforto para estar preparado para qualquer situação do dia a dia. Começou o dia ganhando ali, tudo que venha depois a gente consegue dar um jeito de saber que vai ter que lidar com aquilo. Mas é onde eu me inspiro mais hoje, é ele. Além de vocês se inspirarem, com certeza vocês acabam sendo inspiração para algumas pessoas. Como é que é isso no dia a dia? O pessoal tem procurado, se interessado, de repente não, né, nesse campeonato, mas assim, achou interessante vendo vocês treinar e pensando também em competir de repente no ano que vem? O que você diria para essas pessoas que têm vontade, mas que estão ali, né? Será que vou? Será que não vou? Pra mim não teve tanto essa resposta, esse feedback de que eu influenciei. Eu acho que mais a Lu, né? A Lu já teve mais feedback, assim, que ela se tornou inspiração para várias outras pessoas. Eu já não tive tanto isso. Talvez possa ter acontecido, mas que não chegou até mim essa informação. Mas que nem eu sempre faço por mim, então não tem problema. E a maioria das coisas que eu faço sozinho. Então, eu não tenho também essa necessidade de mostrar tudo que eu estou fazendo. Por exemplo, madrugadas com corridas, treinos, academia fechada. Também já queria deixar agradecimento da Hard Training, que fornece a academia. E a gente consegue ter o acesso com a academia fechada, tudo isso. Então, eu faço por mim. E se eu influenciar outras pessoas, amém, obrigado. Mas se chegar um dia que fala assim, cara, a gente não curte e ninguém, não influenciar ninguém, eu continuaria fazendo da mesma forma. Mas eu não tenho muito esse feedback de influenciar, não. O que eu diria, que vale muito a pena. Vale muito a pena você se submeter a um processo desse. Que o valor que se dá a um prato de comida, um prato de arroz, um pão, às vezes sem maionese, vai fazer muita diferença depois de passar por um processo desse. Eu acho que ocorre muita ingratidão e a partir do momento que se passa por um processo desse, o pensamento muda em muitas coisas. Eu sempre falo que eu já fiz umas ultras maratonas, fiz uma, na verdade, mais puxada de 12 horas, e aí eu sempre falo do banho quente. Que como hoje eu dou valor a um banho quente e uma cama aconchegante, porque é muito dolorido uma prova dessa. Sim. E a partir do processo do fisiculturismo, o arroz, um pão com ovo sem uma maionese, então vale muito a pena, aprendi demais. E eu aprendi muito, mesmo tendo 20 anos de musculação, eu aprendi muito com esse processo de 4 meses aí. E você, Luana? Eu tive bastante feedback, assim, de pessoas, principalmente mulheres, né? Eu acho que a mulher também, a gente tem isso de falar uma pra outra, né? Sobre isso. Os homens, eles são mais fechados. Sim. E, assim, a questão do Diego também, ele chegou aqui em Rondon, ele já era assim, já era alucinado por treino. E eu não era. Então, as pessoas me conheceram antes, me conheceram agora. Então, acho que tem todo esse processo também que acaba gerando esse feedback, né? Mas, assim, de repente, do nada, me mandarem uma foto do antes e depois e falar, eu queria compartilhar com você porque você foi uma inspiração pra mim, sabe? Que legal. Então, foi muito legal.
saber que a gente inspira para uma coisa boa, sabe? E que bom, porque eu espero que elas estejam vivenciando tudo que eu vivenciei também, de melhorar também a nossa segurança, sabe? Porque eu era uma pessoa muito insegura, então a atividade física me trouxe isso, uma pessoa mais concentrada, mais focada em tudo, não somente na atividade física, né? Então você se sentir mais segura para tudo, né? Aquele negócio, se eu comecei na musculação e daí eu falei pro Diego, eu queria fazer barra. Ele falou, você vai conseguir. Eu falo que ele acreditou em mim antes de mim, né? E eu tava depois de um tempo fazendo barra. Então, eu pensei, bom, se eu consigo isso, eu consigo tudo que eu quiser, né? Então, tem toda essa por trás da atividade física. Então, assim, que bom que eu posso inspirar as mulheres, né? Que a gente, às vezes, dá conta de tanta coisa e não tira esse tempo pra gente. Então, é importante você tirar uma hora ali do seu dia, não é egoísmo, né? Você ter esse tempo pra você, né? Então, sim, eu tive bastante feedback de pessoas que me mandaram mensagem, foi bem legal. Legal, né? Parabenizar os dois, né, Ana? O Diego e a Luana certamente são exemplos, inspiração para os rondonenses, pessoas da região que vão acompanhar certamente o trabalho de vocês ainda mais daqui para frente e desejar todo o sucesso do mundo nessa primeira competição lá em Curitiba e quem sabe internacionalmente após a conquista dos primeiros lugares lá, né? Parabéns, Diego, Luana, Obrigada. Que continuem nessa dedicação total aí na modalidade. Até interessante, né? Porque a gente acaba daí arrastando, querendo ou não, leva o nome da cidade junto, né? Então acaba que saindo de um regional para o internacional, vão citar, mas da onde são os atletas? Então, seja Marechal Cândido Rondon, seja Brasil, porque a partir do momento que você vai para um Olímpia em Las Vegas, também é representando o Brasil, né? Então, é importante, né, para a cidade, tudo, é gratificante, imagina, parece que é um fardo, né, mas é gratificante levar o nome da cidade, levar o nome do esporte em si, para incentivar, porque como eu lido com pessoas também na academia, o que eu tive de bastante feedback foi de melhoras de saúde, porque hoje a gente vive muito com crises de ansiedade. Sim. Então, muitas pessoas que treinam comigo ou treinaram, os primeiros relatos é que usavam tantos de medicação, que tinham crises, e eu acho que não existe o salário melhor para um profissional da educação física, que é a pessoa chegar e falar assim, Diego, eu tomava tantos remédios e hoje eu não tomo mais. Eu tinha tantas crises e não tenho mais. Então, não é só o físico, está muito além disso. Está muito além disso, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. Então, gratificante demais. Incentivar é um prazer imenso trazer essas pessoas para esse mundo para perceberem o quanto é importante para a saúde, não estética. A estética ela vem de arrasta ali, mas a saúde em si é muito bom. Espero que a gente consiga ali trazer esse troféu e aí acaba que daí ganha mais corpo e incentivar mais pessoas. Nós estaremos na torcida, né, com certeza. Gustavo? Luana. Obrigada pela oportunidade. Não sabemos ainda se vai ser, né, passado em algum lugar, mas estaremos também divulgando. Obrigada por todo o apoio de todo mundo que mandou mensagens ou que ajudaram nesse processo. Foi um processo muito bonito, de muita entrega, a gente deu o nosso 100%. Eu digo que lá vai ser o final de um trabalho, né? E depois a gente vê como vai ser depois. Muito bem, então, parabéns e sucesso. O Arena vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.